Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio de Pega a Referência. Nessa série eu procuro abordar estudos científicos e estudos religiosos que podem inspirar na criação do seu mundo de fantasia. Me chamo Dilson, sou formado em Ciências Biológicas e em História, mestre em Biodiversidade Animal e também sou escritor de alta fantasia nacional. Eu publiquei os livros Vidate Decoroturna e Bando Sem Marca, além de outros que estão a caminho, todos eles referentes ao mundo que eu criei, Arim. Então, através dessa série de vídeos, vocês vão entender como eu consegui chegar a esse mundo, como eu criei esse mundo. Também esses vídeos são como uma forma de trazer inspiração a vocês que também são criadores e criadoras de mundos, onde pegar referências confiáveis, o que abordar, o que não abordar, o que você pode colocar no seu mundo, que tipos de crenças, que tipos de natureza, como as naturezas se relacionam, como as espécies vivem em determinados ambientes. Então é isso que pretendo abordar nesse Pega Referência. Como primeira indicação, eu trago esse livro aqui, Biogeografia. Essa edição aqui é de 2006. Apesar de ser um livro bastante grosso, é um livro que eu considero essencial. Não no sentido de obrigatório, mas no sentido de super indicado para quem quiser criar um mundo diferente do nosso mundo, ou um mundo baseado no nosso mundo, mas com uma natureza diferente. Nesse livro aqui de Biogeografia, ele tem, vamos ver quantas páginas, 690 páginas. Ele aborda vários aspectos, desde tectônica de placas, desde glaciações, especiações, migrações de espécies, biogeografia de ilhas, entre outras coisas. Eu vou ler aqui o sumário, para vocês terem uma noção. Esse livro é dividido em várias unidades, são 5 unidades, que vocês veem o jeito que ele é. São 5 unidades, com a unidade 1, Introdução à Disciplina, que eu vou pular. Unidade 2, Cenário Ambiental e Histórico, onde se tem o capítulo 3, que seria cenário físico, que fala sobre clima, ventos, chuva, solos, microambientes. No outro capítulo, distribuição individual de espécies, distribuição das comunidades, no próximo capítulo. Nessa distribuição de comunidades existe nessa parte de a distribuição das comunidades, tem abordadas as florestas tropicais úmidas, tropical decídua, matas espinhosas, savana tropical, entre outras coisas. Tem também o capítulo 6, a Terra em Mudança, e por último, o último capítulo dessa unidade é Glaciações e Dinâmicas Biogeográficas do Pleistoceno, na página 177, que eu vou mostrar para vocês, porque esse livro ele tem bastante mapas e bastante figuras. Então, eu considero ele um livro para quem não é biólogo, não é biogeógrafo, ou não é geógrafo ou ecólogo. Esse livro é bastante interessante porque ele tem uma linguagem acessível e também ele explana as coisas de um modo mais didático. Aqui, por exemplo, nessa parte das glaciações do Pleistoceno, onde tem aquela parte dos períodos glaciais, interglaciais, época de mamutes, época de preguiças terrícolas, vulgarmente chamadas preguiças gigantes. E esse livro é todo assim, todo cheio de ilustrações, embora não sejam ilustrações coloridas, mas são ilustrações bastante úteis para situar o leitor. A unidade 3 tem o título de Padrões e Processos Históricos, onde temos especiação e extinção e a dispersão. Dentro desses capítulos existem subcapítulos como macroevolução, especiação, diversificação, seleção de espécies, o que é dispersão e expansão da amplitude, entre outras coisas. Eu vou ver se tem um mapa nessa parte aqui,
264. Vamos lá. Não tem mapas, mas tem gráficos sobre pássaros. Aqui, ó. Esse mapa aqui é bastante interessante, porque ele mostra as datas de registro da garça vaqueira, que é aquela garça que fica junto com os bois no campo, que ela veio da África. Ela veio como uma imigração natural da África, uma dispersão natural a partir da África, e tem o primeiro registro dela em 1937 na região das Guianas, e depois começa em 1943, 1951, entre outras datas, se dispersando aqui pela América. A tal da Bubulcus ibis, a garça vaqueira. Aqui também a dispersão do estorninho europeu e outras aves. Então esse livro é bastante útil para ter uma noção de quando se escreve, para fazer essa parada de dispersões. Porque quando se escreve num planeta fictício, aqui por exemplo, Cnarim, o planeta que eu criei, existe dispersão de espécies, como a espécie Urumna e Urumlon, que surgiram nesse continente, ela se dispersa por outros continentes. Ou seja, qualquer migração, seja migração de humanos, seja migração de elfos, seja migração de anões, de orcs, de qualquer coisa, de qualquer ser, é uma dispersão de espécies. Então, no caso, no meu planeta não existe humanos, nem orcs, nem elfos, mas existem espécies como Catrum, Urumna, Urumlon, Tulurucolis, Narosh, por exemplo. Todos eles têm uma dispersão. Então, tem um livro que eu estou em revisão que se chama História Geral de Cnarim, em que eu falo sobre essas dispersões e a relação dessas populações, desses seres, nos ambientes, nos diversos ambientes. Então, esse livro também é útil para tu colocar certinho, ou mesmo, ou melhor dizendo, de maneira mais lógica, a disposição das florestas, a disposição dos desertos, aonde tem montanhas e aonde não tem montanhas. Esse livro, ele traz um resumão de tudo isso que proporciona, digamos, uma grande base para quem quer criar um mundo coerente, ou seja, um mundo semelhante ao nosso que não é semelhante ao nosso ao mesmo tempo, com leis coerentes às leis da natureza daqui. Vamos continuar com a leitura do índice. Já ainda nessa unidade 3 temos o endemismo, provincialismo e disjunção, a história das linhagens e reconstruindo histórias biogeográficas. Essa parada do endemismo seria aquela parte onde as espécies se diferenciam tanto que só fica existindo uma espécie num determinado local. Ou seja, por exemplo, eu sou aqui do Rio Grande do Sul e existem espécies endêmicas daqui, que só são encontradas aqui. Então, é nesse sentido o tal do endemismo. Na unidade 4 temos padrões e processos contemporâneos, biogeografia de ilhas, padrões em riqueza de espécies. No próximo capítulo, também biogeografia de ilhas, tendo como padrões na construção e evolução de comunidades insulares, diversidade de espécies em habitats marinhos e continentais. E, por fim, na unidade 5, temos biogeografia e conservação, processos e padrões continentais, status da biodiversidade, biogeografia aplicada, biogeografia para o século XXI. Essa parada de biogeografia de ilha seria aquela parte aquela coisa do romper a barreira do mar, porque a ilha é um ambiente isolado, mas também você pode extrapolar a tal da biogeografia de ilhas para outros ambientes que estão virtualmente isolados, como um vale no meio de uma cadeia de montanhas muito altas, que população de animais e de plantas vão viver dentro daquele vale, como é que eles vão chegar dentro daquele vale cercado por montanhas, por exemplo. Até mesmo um continente isolado de outros continentes seria uma grande ilha em que, por exemplo, no caso da América do Sul, por muito tempo a América do Sul evoluiu uma fauna peculiar, onde existiram preguiças terrícolas, toxodontes, macrauquênias, que esses animais não existiam em nenhum outro continente. Aí quando houve a ligação da América do Sul com a América do Norte, seres
da América do Norte, vindos da América do Norte, alguns deles com origem asiática, inclusive, chegaram aqui na América do Sul e fizeram a fauna que temos hoje. Então, o continente isolado não deixa de ser uma grande ilha isolada, onde ali existem processos peculiares, processos próprios de relações entre os organismos. Então, na medida em que outros organismos entram nesse continente, esses processos mudam, se alteram, ou acontecem extinções, ou acontecem especiações. Então, essa aqui é a minha contribuição, a minha indicação para vocês que são criadores de mundos, um livro base para criar o seu mundo, baseado em estudos científicos, em estudos confiáveis a princípio, sobre como funciona o planeta, como funcionam os seres, as populações, as comunidades dos organismos aqui do planeta, que isso tu pode usar no teu mundo.